Parágrafo 14 do artigo 100 da Constituição permite que todos os credores de precatórios que não queiram mais esperar pelo pagamento de seus créditos possam negociá-los por um preço. Mas você sabia que nem sempre foi assim? Na realidade, esse mercado nem deveria existir, porque seu precatório não deveria atrasar. Vou te explicar como o Brasil chegou a um ponto de calamidade pública tão grave que foi necessário fundar o que hoje se conhece como mercado de precatório. Na realidade, a origem de precatórios remonta ao texto constitucional de 1934, na era de Getúlio Vargas. E acredite se quiser, antes disso, se você tivesse algum valor para receber do Estado, você precisaria de algum contato com políticos que buscavam mexer os pauzinhos para antecipar créditos já reconhecidos pela Justiça. Então a questão dos precatórios foi colocada na Constituição justamente para acabar com esse tipo de movimentação oculta nos corredores da burocracia. O objetivo era justamente buscar criar algum tipo de critério cronológico para recebimento desses valores. Mas na prática, todas as alterações entre 1934 até a Constituição de 1967 não possuíam nenhum tipo de mecanismo para punir os órgãos públicos que não cumprissem o pagamento de precatórios, de forma que eles poderiam indiscriminadamente adiar o pagamento dessas condenações. O texto original da Constituição de 88 foi o primeiro a prever um vencimento definido para esses entes públicos, e esse prazo era previsto da seguinte forma: todos os precatórios inscritos até 1º de julho de um ano precisariam ser pagos até o final do ano consecutivo. Se a União, Estados e municípios simplesmente seguissem essa norma, não teríamos nenhum problema com precatórios. Mas a realidade foi bem diferente. A grande questão é que entes como o Estado e o município de São Paulo, o Estado do Rio de Janeiro e muitos outros começaram a simplesmente não pagar os precatórios, alegando justamente insuficiência de dinheiro. Então, 12 anos se passaram desde a Constituição de 88 e esse problema foi ao Congresso. E aí o Congresso arrumou a seguinte solução: ao invés de endurecer para o lado dos estados e dos municípios para pagarem de todo jeito os valores atrasados, foi baixada em 2000 uma emenda constitucional número 30, que introduziu o artigo 78 na DCT da Constituição Federal, dando mais 10 anos para o Estado pagar os precatórios. E note que a DCT significa Atos de Disposições Constitucionais Transitórias, ou seja, se trata de normas que, em princípio, deveriam ser temporárias para situações pontuais. Claro que essa emenda, que foi intitulada de PEC do Calote, causou muita comoção, tal como a atual PEC 66 vem causando. Por ela ter causado tanta polêmica, a forma que o governo buscou para minimizar esses impactos foi justamente acrescentando no final do artigo 78 da DCT o seguinte mandamento: está permitida a cessão dos créditos. Ou seja, pela primeira vez se abriu a possibilidade de venda de precatórios. O Congresso passou um recado claro: vamos atrasar, mas pelo menos agora você não precisa esperar caso queira vender o seu recebível para alguém. A venda de precatórios estaria apenas permitida para os processos atrasados, e isso deveria ser uma solução transitória. Mas o Brasil segue o lema de nada mais permanente do que uma solução provisória. Então, em 2009, outra emenda constitucional, prevendo mais atraso, introduziu no artigo 100 da Constituição, agora de forma definitiva, parágrafo 14, fundou o que nós conhecemos hoje como o mercado de precatórios. Em resumo, isso se transformou em uma alternativa para aqueles que entendem que talvez antecipar seja uma opção viável. Nós sabemos muito bem que antecipar seu precatório não é a solução ideal, mas temos feito o máximo possível, não só para aumentar o preço que somos capazes de oferecer por ele, mas também de tornar o processo o mais tranquilo e eficiente possível para tantos credores que vêm optando por essa alternativa.